Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Estão tranquilo? Então, hoje a gente vai continuar a nossa série de autenticação sem senha com Golang Serverless Framework. E nesse vídeo, o nosso intuito vai ser verificar o código OTP que a gente mandou no último vídeo. Então, no último vídeo a gente conseguiu chegar no momento em que a gente envia o nosso código com sucesso através do e-mail, salva ele no Dynamo, né, usando o Dynamo como um banco de dados de caching. E agora a gente quer verificar se esse código de fato ele é válido e autenticar, né, entre aspas, o nosso usuário. A gente não vai fazer todo o processo de gerar um token JWT. Esse não é o propósito. É mostrar o propósito aqui é mostrar qual que é a lógica de um passwordless, uma autenticação por OTP, né, como isso funciona, como funciona o OTP, como a gente pode fazer de várias maneiras essa verificação de token. E lógico que geralmente, quando você está falando de uma aplicação real, uma aplicação que de fato vai para produção, o recomendado é você usar já ferramentas que existem no mercado para fazer essa autenticação, né? Por exemplo, o Amazon Cognito, que já é um dos próprios serviços da AWS para você fazer autenticações e trabalhar com autenticações tanto OTP quanto autenticações normais, como senha, e-mail e senha, autenticação por link. E ele integra muito bem com as lambdas, né? Por ser um serviço da AWS, tem essa vantagem dele integrar muito legal com o ambiente serverless que a AWS proporciona. E existem outros também serviços que são gerenciados, né? O que é um gerenciado? Você sobe ele num ambiente, numa máquina sua, num Kubernetes da vida, e você mesmo gerencia ele, como por exemplo o Keycloak, né? Que é um dos mais famosos aí no mercado hoje, que também é uma ferramenta de autenticação, né? Para você autenticar as suas aplicações. Beleza, depois dessa pincelada aqui, vamos pro código, vamos tentar verificar esse código aqui, ver qual que é a estratégia que a gente usa para fazer isso. A gente já comentou nas últimas aulas, mas vamos finalizar, né, o intuito é finalizar aqui a nossa aplicação, fechou? Bora lá então. Aqui já está com o meu console da AWS aberto. Esse aqui é o nosso código. É, repararam que eu não estou no Vim, estou no VS Code agora. É, Show. A gente tem a nossa função criada aqui, que é o arquivo aqui que a gente vai, de fato, executar a verificação, tá? A gente vai copiar um pouco do código que tem nesse outro arquivo, principalmente esse código aqui para verificar pra parsear, na verdade, o body da requisição, né, do JSON para um struct do Go. E depois a gente vai ter que criar, né, o serviço bonitinho para a gente fazer o processamento desses dados aqui e as tratativas de erro que a gente vai ter lá. Mas para começar, aqui a gente vai receber, né, normalmente um body. Esse nosso body, ele vai ser... Pô, viajei. Pô, esse nosso body, a gente vai receber um código só, tá? Esse é um code, ele é do tipo string. E do nosso JSON, ele vai vir minúsculo. Então, show. A gente tem aqui o nosso JSON. A gente já parseou o nosso body aqui, certo? Caso não tenha, ele vai retornar esse erro aqui da requisição inválida. Bonito. Como por padrão aqui também, já retornar uma resposta, né? Status code 200 com o nosso body, sei lá, código validado. E aqui a gente retorna que não teve erro. Beleza, e aqui vai a nossa lógica, tá? O que a gente precisa fazer aqui então? Primeiro, a gente precisa verificar, né? A gente já pegou o token, a gente precisa pegar esse token e enviar ele para um serviço, que vai ser o serviço de verificação. Para isso, a gente tem que instanciar o nosso repositório, porque a gente vai fazer a inversão de dependência. Então, aqui no nosso handler, a gente instancia o nosso repositório, a gente vai passar o nosso repositório para dentro do serviço. Então, a gente instancia o repo e aqui a gente chama o serviço. Da hora. Aqui eu vou copiar para, né, não precisar ficar repetindo coisa. Então, a gente tem aqui o nosso repositório.
E a gente vai precisar agora criar o nosso serviço. E como a gente já estava fazendo aqui, vamos criar o nosso verify otp.go, o nosso pacote OTP. A gente vai seguir bem parecido esse padrão aqui, né? Vamos criar um struct, vamos criar a função de inicialização, né? O entre aspas construtor do nosso serviço e os métodos, que vai ser basicamente o execute aqui, que é o que a gente quer, né? O nosso serviço ele só faz uma coisa, ele só verifica o OTP, então a gente vai usar o execute como padrão. Não tem por que ter outros métodos se ele não faz outras coisas. A gente está meio que lidando como se fosse um caso de uso, basicamente. Então aqui o nosso verify OTP a gente pode começar definindo aqui o seu struct, né? Verify OTP. Ele é uma estrutura, ele vai receber o nosso repo, que é um OTP. A gente já tá com ele aqui? Tá com ele aqui. Ele vai ser um OTP repository. Só que na verdade é a interface que a gente quer receber. A gente não quer receber a struct em si, a gente quer receber a interface, né, de OTP repository. E aqui a gente tem a nossa função new verify OTP, que vai receber o nosso repositório, de novo, recebendo a função, e vai retornar um ponteiro para verify OTP. É um ponteiro para o nosso struct. Aqui a gente dá o nosso return, verify OTP, tendo o nosso repo recebido ali por parâmetro. Value instruct. Tá, a gente não está recebendo. Aí. Beleza, a gente fez aqui o nosso struct, a nossa função de inicialização desse struct. E agora a gente pode definir o nosso método aqui. Qual que é o padrão que a gente seguiu aqui? Deixa eu ver. OTPS. OTP Service. Pô, isso aqui eu não tinha percebido antes. Ó. A gente tem um nome genérico aqui. OTP Service. Eu vou mudar essa parada. Eu vou botar Verify OTP aqui, tá? Vou mudar isso aqui. Verify OTP Service. Vou botar... Ao invés de OTP Service, eu vou botar... Pô, não faz sentido, né? Que é mais fácil mudar esse método, execute aqui, para send OTP, certo? E aí eu crio um outro método aqui também. E a gente não precisa disso aqui. Aí, vivendo e aprendendo. Só que aqui a gente vai precisar mudar aqui no send OTP, ó. Não é execute mais. Pronto, a gente só mudou em um lugar. Vou mudar o nome do serviço, tem que mudar um monte de lugar também. O nome desse arquivo aqui em si, ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas por semântica, vamos colocar aqui service, tá? Só por semântica mesmo. Beleza, vamos criar o nosso método agora. Coisa linda. Otimizamos um pouquinho aí da Gambis que a gente ia fazer. Ó, agora aqui é algo importante, tá? A gente precisa verificar o e-mail e o código. O e-mail, porque a gente precisa saber qual que é o e-mail que está tentando verificar aquele código enviado. Então, a gente precisa receber o e-mail também. Eu tinha esquecido disso aqui na nossa função. Não é só o código, a gente tem que receber o e-mail também como uma string, tá? E-mail. É isso aí. A gente recebe ele junto do cara. E aqui, como a gente tá... Tá, é só dois. Como é só dois parâmetros? E-mail, code. A gente vai receber esses dois parâmetros aqui. Não precisa botar um input, fazer uma outra struct para receber, etc. Então, não precisa dessa parada. E aqui a gente vai retornar, vai ter dois retornos.
o primeiro retorno, eu quero dizer se o código ele está verificado ou não, né? Então eu vou retornar um booleano. Caso, deixa eu ver. Na verdade não, vou retornar só um erro. Por quê? Caso não tenha erro, quer dizer que o código é válido, posso prosseguir. Se não tiver erro, ou se tiver erro, quer dizer que deu alguma coisa, a gente retorna esse erro como texto para a pessoa, para o usuário que está requisitando esse recurso aqui. Beleza, para agora, para a gente poder verificar primeiro, a gente precisa bater no nosso repositório e buscar pelo e-mail. A gente tem que ver se tem aquele cara ali com esse e-mail lá no nosso repositório, certo? Então, para isso, vamos verificar que o nosso repositório tem o método get. Não tem. Então, a gente vai ter que implementar aqui no nosso repositório a função para obter. Ó, OTP repository, a gente vai get by email. E aqui a gente pode pôr o e-mail, certo? String. E aqui a gente pode retornar, a gente pode dizer aqui que a gente vai estar retornando a nossa entity. Nossa entity é o OTP, né? Verdade. OTP. OTP ou nosso erro, caso aconteça alguma coisa. Tem dois retornos, a gente retorna erro ou a nossa OTP. Beleza. Para isso a gente vai precisar de um get. Então, um get input. Então, para isso a gente vai usar aqui o nosso SDK DynamoDB get item input. A gente tem aqui a nossa chave. Attributes to get, tá? Key is a required field. Nós temos um table name que a gente precisa. Se eu não me engano, esse parâmetro key aqui é a nossa chave mesmo da tabela, que no caso é o e-mail. Ó, aqui, a map of attributes attribute value representing the primary key. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Como a gente definiu a nossa primary key? Isso aqui é um map, né? Um minuto. Ó, um map de string e attribute value. Attribute value é o que vai retornar do Marshall aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo. Retorna um attribute value. Cara, aqui vai ser o seguinte. A gente tem que pegar nossa PK Marshall, né? Ele tá fazendo um Marshallzinho ali. Marshall map. Um mapzinho de string. Ó, esse e-mail. E-mail. E esse aqui é óbvio, né? Obviamente. Então aqui a gente está fazendo marshalling, que é quando a gente pega um map normal e transforma para um map que o Dynamo entende. E aqui a gente está passando esse marshal como a nossa key. Que aqui no Dynamo ela é a junção de uma partition key e uma sort key. Ou algumas tabelas somente a partition key. Depende de como você faz ali a tabela do Dynamo. Aqui a gente fez com uma só estrutura, aqui, ó, key schema. A gente tem só o e-mail, que é a nossa hash key, nossa partition key. Então aqui a gente só tem o e-mail. Se a gente tivesse uma sort key ou uma range key também, pode ser o nome, a gente colocaria ela aqui também, caso a gente quisesse pegar aquele objeto específico dentro do Dynamo. Aí tem outras estratégias também de busca, que não é o get, é um query, né? A gente pode ver que tem aqui também, ó, query input, que você consegue pegar, né, e fazer outros tipos de busca, filtrando ali
a sua range key começa com tal letra, termina com tal letra. Você consegue fazer isso no Dynamo também. É um pouco mais complexo do que parece. Mas tu consegue. Repo.table name. Show de bola. Agora a gente no nosso input. E aqui a gente precisa enviar esse cara. Tá? Então a gente tem o nosso item aqui e o nosso error. E a gente tem um, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, repo API. Repo API get item. E a gente manda o nosso input lá para dentro. Esse get item, ele dá um get item output e um error. Então a gente verifica aqui se o nosso error ele é diferente de nulo, padrãozinho, né? E a gente retorna ele para cima. Caso não seja, a gente vai ver que dentro do nosso item aqui, ó, a gente tem o item de fato, tá? A gente pode até renomear isso aqui como response. A gente tem o nosso item de fato. E aí a gente vai retornar esse cara. A gente retorna aqui, ó, item. Só que a gente vai precisar retornar, né? Convertendo. Nosso OTP e-mail. A gente vai jogar o nosso s item. E aí, legal. Pô. A gente precisa fazer o unmarshal desse cara antes, tá? Tem que ter o unmarshal também. Deixa eu só ver como pode funcionar isso aqui. Vamos brincar aqui. Ignorar o erro por enquanto. Dynamo Attributes, ó, unmarshal. Ah, legal. Então a gente passa um attribute value. E aí, será que eu tenho outras opções de unmarshal? Aqui, ó, tenho sim. Eu passo um unmarshal map. Eu consigo passar um map. E aí eu passo o output. Legal, tá bom. Funciona mais ou menos como o marshal do JSON, pelo que eu estou entendendo aqui. Então eu passo o meu response.item e eu passo o endereço de OTP. Eu estou passando o endereço de OTP aqui. Que aqui eu vou fazer isso. E aqui eu vou criar o meu var OTP, que vai ser um OTP. Perfeito. Aqui eu verifico. Se o meu erro for diferente de nulo, já explico esse trecho aqui. Eu retorno new error. Se não, eu retorno OTP. E new. OTP aqui. Beleza, o que é isso aqui? Aqui eu pego o meu item lá do Dynamo, certo? Eu tenho a minha resposta. E aqui eu faço um marshalling. Eu crio uma variável, né? Eu inicio uma variável do tipo OTP. Aqui eu faço um marshalling passando a referência dessa variável. Então ele vai popular essa variável para mim. Se tiver algum erro, eu retorno. Se não, eu retorno, né, a referência dessa variável para o meu get e-mail aqui. Show de bola. Agora que a gente tem esse e-mail, esse método, a gente vai fazer a implementação dele dentro do nosso serviço. O nosso serviço, ele já tem o método verifyOTP. Então agora a gente precisa passar esse cara lá para dentro. Ó, na verdade, vai ser mais simples do que eu enviar. A gente tem o nosso OTP, que também pode ter um erro aqui, por causa do nosso serviço. E agora, a gente tem o nosso OTP S repo. Ah, verdade. O nosso repositório tem que implementar uma interface, lembra? A gente tem esse método aqui, mas a gente não definiu ele na interface. E a nossa interface não está olhando esse método. Agora tá. Show. Agora no nosso server você vai ter aqui, ó, get by e-mail. A gente tem o nosso e-mail. Mesma coisa, vou verificar se tem erro. Se o nosso erro for diferente de nulo. Opa, se o nosso errinho for diferente de nulo, eu retorno o nosso erro. Show de bola? Show de bola. Se não, eu retorno o nosso OTP. Na verdade, não faço nada, né? Agora a gente vai começar. Retorno new. Agora a gente vai começar a fazer as verificações dentro do nosso código. Porque lembra, aqui, de fato, a gente precisa de
verificar se... Primeiro, vamos lá. A gente quer verificar se o expires at do meu OTP ele não expirou, né? Se o OTP não está expirado. A gente também quer verificar se o OTP já foi verificado. Isso aqui eu diria que vem inclusive antes. Então, se ele já foi verificado, retorna um erro. Se ele está expirado, retorna outro erro. Então, se ele não foi verificado e nem está expirado, quer dizer que eu posso verificar ele, né? Então, tudo verifica OTP. Verifiquei, retornei, show de bola. Vamos começar então. Se meu OTP ponto verified at é diferente de nulo, vai tornar um novo erro. Então, o verified at, na verdade, ele é diferente de zero, né? Porque ele é um timestamp. Eu retorno um novo erro dizendo código OTP já foi verificado. Show. Ok. Tá, se o OTP ainda não tiver expirado, então aqui a gente verifica, ó. Primeiro a gente precisa pegar o tempo de agora. Então now é igual a time ponto now Unix. Então é o timestamp de agora. Então se o OTP ponto expires in, vou ver aqui, ó, se o OTP ponto expires in menos hoje. Então tá. Esse tempo de expiração menos o tempo de agora. Se ele for menor do que zero. Ou seja, que já passou. Pessoal, só vamos verificar como é que a gente faz esse OTP aqui, né? Ó, esse nosso repo save faz o seguinte. O TTL. Ele dá um now e ele adiciona 2 minutos. Então, se esse tempo menos agora, então lá, se esse tempo que era para ser futuro menos hoje é para dar um número positivo. Se ele dá um número negativo, significa que ele já foi, que ele expirou. Então, se ele já expirou, se ele for menor do que zero, eu quero retornar um erro também. Com 3, não, né? Código expirado. Errors. Should not be capitalized. Tá lá. Beleza, a gente verificou se ele não está expirado. Ok. Então, caso essas duas condicionais passem, o que vai acontecer? Eu vou ter que usar o meu OTPS repo novamente. Vou dar um save. Agora, por que eu estou dando esse save aqui? Eu vou passar aqui para dentro o meu OTP. Por que eu estou dando esse save aqui? O meu OTP.verified@, ele vai ser igual now. Então, eu estou dizendo que agora, esse código OTP, esse OTP sendo verificado, ele já está verificado, ele foi verificado agora. E aí eu salvo. Né, e eu posso aqui também verificar por erros. Né, e nosso famoso aqui, ó. Opa. Confesso que o Vim faz falta às vezes. Beleza, tem erro, retorna erro. Na teoria que é bonita, é pra estar funcionando, né? É pra estar bonito, pra estar ok. Mas a gente vai testar. Então vamos implementar essa parada aqui na nossa função. Vamos fazer aqui o nosso service. OTP.new OTP service. Passa o nosso repo para cá. Poxa, ele pede o mailer, cara. Como a gente não vai usar, eu vou passar. E ele está esperando uma referência, eu vou passar nulo.
e a gente não vai usar o mailer. Então, não tem porquê. Show de bola. Então aqui eu verifico um erro. Não precisa, né? Service verify OTP. E aqui eu passo o meu body.email e o meu body.code. Se eu tenho algum erro, né? Que a gente tem um monte de erro ali. Erro.error. Que aí ele pega o texto do erro e está enviando para frente ali o texto do erro que a gente definiu. Coisa linda, né? Dá um erro 400 aqui. Coisa linda, coisa boa. Passou por isso tudo aqui, ele vai retornar o quê? Então, na teoria tá tudo bonito, né? Vamos subir esse serviço, vamos fazer o deploy desse serviço na AWS agora e vamos testar para ver se de fato funciona o que a gente está fazendo aqui. Então, beleza, vamos lá. Depois a gente faz o commit juntos. Nosso comando make, deploy dev, fazendo o deploy disso aqui agora. Boa, boa. Vamos lá, ó. Já tem aqui. Ixi, acabei de ver uma paradinha aqui, pessoal. A gente esqueceu de implementar no nosso manifesto do serverless, né, essa nova função. A gente precisa também, dentro do nosso makefile ali, definir aonde é o caminho, né, para fazer esse build dessa função também. A gente esqueceu desse detalhe. Então vamos lá. Primeiro aqui tem esse build e a gente vai fazer um outro build, que é o verify OTP, que é a nossa outra função aqui. Então agora ele vai buildar de novo, né, vai buildar os dois caminhos. E no nosso manifesto serverless aqui, onde eu tenho a minha função, eu vou fazer um outro objeto aqui do YAML, né, que vai se chamar verify OTP. E aí o nosso caminho vai ser verify. Vai ser um post também. Beleza. Tá show aqui agora. Agora, de fato, a gente pode rolar o comando make deploy dev, que ele vai subir nossas funções lá para a AWS, lá para nossa conta da AWS. Quando tiver feito o deploy, eu volto. Boa, olha aqui. Já temos aqui as nossas duas funções. Eu vou copiar essa URL aqui. E a gente vai agora testar. Vamos fazer essa requisição aqui e ver se de fato funciona. Eu enviei antes de começar um código UTP para esse e-mail aqui, esse e-mail temporário. Então ele provavelmente já inspirou e a gente vai testar se de fato o código está inspirando bonitinho ou não. Tenho isso aqui, eu vou duplicar. Vou dar um nome de verify. Na verdade, a gente não precisa. Pode fazer isso aqui embaixo. Me esqueço disso às vezes. Vou colocar o mesmo e-mail. E o code que a gente vai pegar ali agora. Tem aqui, ó. A sua autenticação. Esse aqui é o seu código. Esse aqui é um outro e-mail que é o source, né? E agora, galera, deixa eu abrir aqui o nosso Dynamo para a gente dar uma olhada em como que esses dados estão ali, né? Se brincar, o Dynamo já, inclusive, já até deletou esse item. Então vai dar um erro dizendo que provavelmente o código não foi encontrado, não existe esse código dentro da nossa base. Mas vamos lá, vamos testar. Pô. Tem que dividir aqui? Como é que funciona? Tem que dividir aqui com send request, internal server error. Claro, com certeza. Né? Nunca pode funcionar bem. Vamos ver o que aconteceu. Verify OTP, nosso log, error, código expirado. Ó. Error string nulo. A gente teve o nosso código expirado, mas por que será, né? Por que será que a gente teve um internal server error? Interessante isso aqui, galera. Talvez. Isso aqui a gente pode fazer de teste. Talvez seja porque a gente está mandando esse error aqui. E aí o runtime da Lambda está entendendo que é um erro interno do servidor. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar new aqui. Aqui também eu vou colocar new. Deixar de fato
enviando erro. Não vai enviar erro de jeito nenhum, então. Eu vou fazer aqui o deploy de novo pra gente fazer o teste. Beleza, subiu. Vamos fazer a requisição novamente. Código expirado. Show. Show de bola. Nós temos um código expirado. Agora a gente vai reenviar esse código. Enviar um novo código, na verdade. Código OTP enviado com sucesso. Vamos ver aqui o que vai chegar aqui pra gente. Nossa caixa de entrada. Vamos lá. Demora pra caramba. Aqui, ó, nosso código. Aqui na nossa tabela do Dynamo, a gente pode ver aqui, ó, não foi verificado. Esse é o nosso código, o e-mail que recebemos e o TTL dele, quando é que ele inspira. Vamos enviar aqui esse código para cá, enviar a requisição, ó, código validado com sucesso. Vamos olhar na tabela? Verificado nessa data. Se a gente tentar enviar novamente, é para dar um erro de que o código já foi verificado. Código OTP já foi verificado. E é isso. Então, como desafio, né, finalizando aqui essa série, como desafio para vocês, eu vou deixar o seguinte. Aqui vocês podem ter percebido que a gente não gerou um token JWT e retornou para o usuário, né, nesse Verify Code se ele está verificado ou não, se de fato foi uma autenticação ou não. A gente não está usando sessão, a gente não está usando JWT, a gente não está usando nada. Né? Nem Basic Authenticate a gente está usando. E fica desafio para vocês. Eu mostrei aqui o conceito e a estratégia por trás, né, de uma autenticação via OTP, né, One Time Password, que é enviado para o seu e-mail, você verifica, valida. Basicamente o que acontece debaixo dos panos, né, no Cognito ou no Keycloak ou qualquer outra ferramenta que esteja usando. E agora é com vocês implementar de fato a geração do token JWT, né, para ser enviado de volta para o usuário. Vocês podem implementar de diferentes formas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns textos, alguns artigos que podem ajudar você nessa implementação. E aí? Topa o desafio? Espero que sim. Tu vai crescer muito com isso. E é isso, rapaziada. Se tu gostou, se tu curtiu essa série, envia ela para um amigo. Vai ficar com playlist aqui no canal. Se você curtiu, tá curtindo o meu trabalho, tá curtindo o tipo de conteúdo, deixa um comentário, deixa seu like. Já ajuda bastante e me incentiva também a continuar fazendo e compartilhando o conhecimento que eu tenho. Então, muito obrigado. Falou, galera. Até mais. Valeu.